para ajustar suspensão, direção, pneu e ganhar um bom tempo para estar numa boa posição no grid de largada. Aí, no grid de largada, é que começa o jogo de equipe. Então, mal comparando essa pessoa, e aí, o que você acha da Marina? Eu acho a Marina que é uma pessoa honrada, muito querida, fui colega dela, tenho mais do que respeito e estima pela Marina e tal. Agora, como é que eu posso querer a Marina de vice se ela é maior do que eu? Então, calma. Eu nunca procurei o Haddad para ser meu vice. Pergunto, o que você acha do Haddad ser vice? Eu acho um dream team. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer... Mas nunca esteve na minha cogitação que o Haddad pudesse ser meu vice. O PT, na minha convicção, lançará candidato e é natural que eu faça. E o PSB? Estou conversando a miúde. Conversando bastante. Olhe, é com todo mundo. Ciro, Todo mundo. O que você considerar direção do PSB, lembra que eu vim dali. Saí pela porta da frente por discordância política, mas guardo ali amizades profundas com todo mundo, mesmo. Gravata vermelha para conquistar os petistas, não? Não, a gravata vermelha é a cor, junto com o azul, isso aqui é azul, né? Do meu partido. Governador, Meu partido é azul, vermelho e branco. Aliança com o vice-governador Márcio França, está na linha ali. Márcio França pertence ao PSB, pertencendo ao PSB. E eu tendo dito que converso com todo mundo, sim, tenho conversado bastante com ele e torço muito por ele. Não sei qual será o caminho do PDT aqui, mas acho que ele fará história em São Paulo. Governador, o senhor disse que quem se questionou assim, quem quer ser presidente de uma massa falida? O senhor passou um panorama de que tem até uma bomba armada no próximo presidente que assumir, em termos fiscais e tudo mais. O senhor quer ser presidente de uma massa falida? O amigo acho que não entendeu bem o que eu disse. Eu jamais diria que o Brasil é uma massa falida. Não disse isso em nenhuma circunstância. O senhor não falou textualmente? Quem quer ser presidente de uma massa falida? Eu estou perguntando. Quem quer ser presidente de uma massa falida? Porque eu acabei de dizer que nós temos que consertar a equação fiscal do país, que foi todo o meu itinerário. O resto é futuro. Não vou comentar. Sim, eu quero muito ser presidente do Brasil. O senhor falou que é preciso criar condições de futuro, ainda que se sacrifique o presente. O que o senhor está disposto a sacrificar? Eu estou querendo pôr em discussão aquilo que toda a sociedade madura e civilizada faz, se sacrifica para dar aos seus filhos dias melhores. Mas o que o senhor está disposto a sacrificar? E não sou eu a sacrificar, nós temos que fazer um novo projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto nacional de desenvolvimento devia ter como compromisso superar a miséria e a desigualdade. Para isso é preciso criar uma cultura de austeridade, de produção em substituição a um consumismo insustentável que está matando o planeta Terra, enfim. E os sacrifícios devem ser distribuídos de forma pactuada na proporção de quem pode mais, pagar mais sacrifício de quem pode menos. E o povo brasileiro não aguenta mais. A pequena classe média, o povo trabalhador, não tem mais sacrifício a dar. O que eu estou falando, quando eu falo no imposto sobre heranças mais progressivo, é exatamente do que eu estou falando, concretudes. Em vez de especulação, concretudes. Porque se a América do Norte cobra de 29% a 45% de imposto sobre heranças dos mais ricos, se a Europa cobra de 35% a 50% e o Brasil cobra 4%, quem está certo, eles ou nós? Está certo o país que tem 5 pessoas que têm renda equivalente a 100 milhões de populares? Isso não está direito. Isso alguma medida significa também alguma medida para desvalorizar o câmbio, manter o câmbio desvalorizado? Não, eu sei também que o império da futrica e da intriga, que não é o seu caso, entram nesse assunto. O que nós estamos dizendo com clareza é que o país deveria procurar administrar sua taxa de câmbio sem artificialismos, porque o que dá a taxa de câmbio realmente é a sanidade do seu balanço de pagamentos. Então, a taxa de câmbio é uma variável orgânica do balanço de pagamentos. Então, não tem muita margem para você mexer nisso, e nem deve. Entretanto, o Brasil tem feito, por algumas artificializações, taxa de juros. Você chama muito dólar para cá e valoriza o real de um jeito artificial. Então, você não está praticando a sanidade do balanço de pagamento. Você está, por uma variável que você produziu artificialmente, você está deteriorando o termo de troca do país, né, e estimulando um padrão de consumo que se revela insustentável, tanto que o país vem quebrando sucessivamente. Então, o que nós estamos fazendo é o oposto, administrar uma taxa de câmbio que estimule a produção, que estimule a competitividade sistêmica do país, mas dentro da racionalidade do que se pode trabalhar nessa área. Simples assim. O senhor fez uma Ou se tiver dúvida do que eu estou falando, pergunte o que faz a China, o que faz a Alemanha, o que faz a Coreia do Sul, o que faz todos os países que conseguem ter competitivo, o que faz o Japão, para você entender o que eu quero fazer. Governador, o senhor fez várias menções ali ao fato de veja não, mãe! Empresarial não ser um ambiente muito amigável para o senhor.
disse O isso, senhor, como que o senhor vê essa... Não disse isso não. Eu não disse O senhor isso, fez não. fez algumas brincadeiras de discordâncias que a plateia teria com o senhor. Mas não é bem empresarial, não. Sim. Você está na sua boca, isso. Tá. Como que o senhor vê o papel que o meio produtivo vai ter para o próximo governo, assim, em relação... O meio produtivo é o sentido superior do meu projeto. Por isso que não foi isso que eu disse. O que eu estou combatendo são as percepções simplistas de uma ideologia ruim que nos foi vendida e permanece sendo vendida como ciência boa. É só isso que eu estou denunciando. E há uma simplificação grosseira, que a gente entra nelas e vai replicando e vai repetindo, enquanto eu estou propondo que a gente olhe o grande quadro e perceba que o Brasil, por este caminho, está indo para o brejo. Sim, mas os empresários estão mais alinhados a uma perspectiva liberal que o senhor não concorda? Há empresários e empresários. A minha questão básica é que a gente tem que assumir um compromisso com o mundo produtivo. Privilegiar o mundo do trabalho e o mundo da produção e tentar um grande entendimento entre os interesses do mundo do trabalho, que na minha cabeça são prevalentes sobre qualquer outro, e o mundo da produção, que é por onde se gera trabalho e bons impostos, para financiar boas políticas. Isto é o que eu quero falar, que eu quero privilegiar. E o meu projeto todo se guiará por isso. Você acredita em uma união possível entre os partidos de esquerda também? Não, no primeiro turno não. Nem é necessário. Nós precisamos oferecer tantas alternativas quantas haja de economia política, para que a sociedade brasileira assista um debate que seja mais complexo, que não seja uma simplificação grosseira, que repita essas baboseiras que estão destruindo o nosso tecido produtivo. Não é brinquedo, o jovem aqui não quer ouvir, mas eu vou repetir. Em 1980, 30% da produção brasileira era indústria. Hoje é 11%. Em 1980, o Brasil tinha a produção industrial maior do que a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã. Hoje só a China é 6 vezes o Brasil. Quem está certo, eles ou nós? Eu também falei que não acredito em transplante institucional. Mas o marco de economia política são 2 ou 3. Definitivamente os exitosos, nenhum deles estão em linha com a perversão neoliberal. Última pergunta, pessoal. Última pergunta. Por que o Donald Trump... Porque eu quero ver o que a revista Veja, que o moço não tem culpa nenhuma, vai dizer do Donald Trump e a tarifa do aço. Quero ver. Free trade para todo mundo, menos para eles onde estão setores não competitivos. Por exemplo, o Brasil é mais competitivo do que os Estados Unidos em aço plano. Aí o Trump está com a alíquota de uma tarifa de 53% contra o aço chinês e 25% contra o aço brasileiro. E os babocas aqui embaixo defendendo o free trade. Governador, com seus respectivos vendilhões, que não é o garoto, é o patrão dele. Governador, o presidente Lula falou do nome do senhor no livro que vai ser lançado, da entrevista que ele deu para 3 jornalistas. Ele falou da sua inteligência, continuou falando sobre a questão das críticas que o senhor deu feito ao PT. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Existe uma usina de intriga nessa área e eu estou com o coração muito doído por tudo que está acontecendo, porque há uma certa frieza, e é natural que seja assim na certa imprensa e no mundo político pior ainda, que chega a ser cruel. Mas o Lula, para mim, não é um mito, não é uma figura distante, é um velho amigo de muitos anos. Muitos anos. Eu sou amigo do Lula desde 1988, quando eu já era um jovem prefeito de Fortaleza e ela era uma mirabolância, uma promessa. Né? Então, para mim, tudo que está acontecendo é muito doído, mas há uma intrigalhada acontecendo que é de 2 motivos. Um, o medo de que nós nos unamos todos para enfrentar isso daí. E estaremos unidos no segundo turno, não ninguém duvide. O outro é a própria burocracia do PT. Uma parte dela que precisa dessa intriga, não é, para tentar manter o capital político do Lula intacto até o dia que ele sendo removido, porque todo mundo acredita que será. E isso é muito doído, muito injusto, mas todo mundo acredita que será. Alguns falam com franqueza, outros mentem, mas todos sabemos que será. E ele então, imagina essa burocracia, fará um dedaço, transferindo toda a sua generosa popularidade merecida para esse indicado novo. E eu não sou do PT, eu tenho outra percepção, eu sou crítico, não é do PT, sou crítico do modelo econômico, da modelagem que foi feita, eu sou crítico da forma como se facilitou a chegada de quadrilheiros ao poder a ponto de botar o Michel Temer na vice. Mas o que eu digo para enfrentar essa intriga é o seguinte, faz 16 anos que eu ajudo o Lula. 16 anos. Isso é a realidade. O resto... Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Consistência. Na hora que se aclarar isso, e a campanha só começa com a televisão. O que não estiver na televisão no Brasil não está na realidade. É lamentável isso, mas
É a realidade do país. Com as redes sociais, você acha que O ainda que não essa estiver na proporção? televisão não está no mundo real. E qual é a estratégia Porque do senhor? as redes sociais, elas têm um papel muito bom, mas elas ao mesmo tempo têm uma inconfiabilidade intrínseca. As pessoas estão vendo a quantidade de fake news, de montagem, de coisas, em todos os assuntos. Então, de repente, os artistas, o BBB, está tudo isso, está tudo aí junto. E as pessoas entram ali, tem uma influência, entra informação, entra contra-informação, mas a confiabilidade só se apura na política, na televisão. Isso no Brasil é assim. O senhor não tem tanto tempo de TV, como é que o senhor pretende driblar essa Tirando mais voto dificuldade? do que o adversário. Isso aí deixa comigo que eu sei fazer. Obrigado.